Alexandre, bem-vindo. Bem-vinda, Elisa. Bom dia. Primeiro assunto que a gente traz para vocês e que basicamente domina 80% do nosso quadro hoje, até porque é bastante forte, importante para todos os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na última noite, durante a tradicional live de quinta-feira, e era sobre o sistema eleitoral brasileiro. Há muitos dias o presidente havia dito que faria isso, criou uma expectativa muito grande, a atenção do país para as provas a respeito das fraudes no sistema eleitoral brasileiro. Durante a live, Bolsonaro fez ataques diretos à Justiça Eleitoral e também ao Supremo Tribunal Federal. O presidente admitiu que não tem provas para dizer que as eleições de 2014 foram fraudadas, mas fez uma acusação sobre a contagem de votos. Vamos ver. E agora? A gente pergunta, vamos deixar isso continuar acontecendo? Acabando as eleições, a gente vai judicializá-la? Quem vai julgar? Os mesmos que tiraram o Lula da cadeia, que tornaram elegível, que contaram os votos deles. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? Não estou acusando os servidores do TSE, são meia dúzia que manobram tudo isso daí. Temos reclamações desde 2008. Não podemos deixar continuar acontecendo isso. Deus nos deu uma oportunidade ímpar em 2018. Imagine se outro cara tivesse no meu lugar. Estaríamos igual a Argentina, tudo fechado. Olha o padrão dos ministros que nós teríamos no Brasil. Os mesmos que assaltaram estatais, bancos oficiais, lotearam o ministério, criaram mensalões, quase que arrebentaram com o Brasil. Nós queremos a volta disso, na base da fraude. Ah, não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há. Desculpe se eu vou ser forte agora. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos? Eu quero eleições no ano que vem. Vamos realizar eleições no ano que vem. Mas eleições limpas, democráticas, sinceras. Antes de encerrar a transmissão, que você viu ali um pequeno pedaço, Bolsonaro voltou a dizer que somente Deus tira ele da cadeira de presidente da República. Alexandre Garcia, como você avalia, então, todo o discurso do presidente da República, que muitas vezes veio a público falar sobre as eleições, disse que tinha provas, e prova é bem diferente de indício. E aí, ontem, a live afirmou que não tem provas, mas tem indícios. Bom, a soma dos indícios faz com que se desconfie. A grande discussão é a seguinte: a gente quer ou não pôr uma tranca na porta. É isso, né? Aí a gente desconfia quando alguém diz assim, não precisa de tranca, não precisa de tranca, não precisa de tranca. Mas eu quero botar uma tranca na porta para ter segurança, né? Parece simples, muito simples, parece lógico. Agora, como é que inverteu essa lógica? Olha só, essa lógica vem desde 2001, quando Roberto Requião, do MDB, conseguiu aprovar uma lei exigindo o voto auditável. Depois derrubaram. Aí veio outra lei do Flávio Dino e do Brizola Neto, PCdoB e PDT. Voto auditável. Nada. Aí veio a eleição de 2014. Né? Aí deu aquela pequena diferença entre Aécio e Dilma. Houve aquela desconfiança, o PSDB exigiu auditoria. Né? E começou uma auditoria, que durou um ano. Enquanto isso, o então deputado Bolsonaro entrou com outro projeto, que foi aprovado por 433 votos e só 7 contra, e por unanimidade no Senado. Aí, eleição de 2018, né? Mas Gilmar Mendes deu uma liminar
Não, agora não, né? Antes disso, Dilma tinha vetado a lei de Bolsonaro. O veto de Dilma foi derrubado por 368 deputados, 56 senadores. Então, o que mudou? Se todo mundo queria a tranca na porta, não queria trocar a porta, só queria uma tranca para dar mais segurança, né? Para evitar que alguém tentasse entrar, né? Pode ter havido tentativa e tal, botou... que só se queria tranca. O que mudou? Mudou é que lá no velho direito romano se chama de ad hominem, né? Não é em função da causa, mas da pessoa. Naquela época era um deputado do baixo clero que havia proposto isso, vamos aprovar, porque interessa a todo mundo. Todos nós queremos a transparência e a segurança do voto, a tranca na porta. Mas, só que agora o deputado do baixo clero é presidente da República e pode ser um obstáculo para a volta ao poder do outro lado. Então agora não se quer. Então, é por causa da pessoa, não é o argumento. Todo mundo aceita o argumento, foi um total aqui, para derrubar o veto de Dilma, 71% do Congresso, 424 representantes do povo, que foram confrontados, aliás, diga-se de passagem, por 9 ministros do Supremo que derrubaram a lei, alegando que ela era reveladora do segredo do voto. Ora, outro dia um hacker mostrou que pode entrar na urna eletrônica e mostrar a ordem de votação que revela o segredo do voto. Aí me chama a atenção um dos argumentos que ele usou aí, que a gente ouviu, é que o juiz que vai apitar a partida é o mesmo que arbitrou uma decisão favorável ao adversário. Então, também fica com o pé atrás. Então, é assim que eu vejo esse debate nesse momento. Elisa? Alexandre, eu trago aqui até uma publicação do próprio TSE, pois o próprio tribunal já fez algumas publicações e recentemente isso aumentou, dizendo que a urna eletrônica permite recontagem, que o voto é auditável, inclusive eles esclarecem que no término da votação o equipamento imprime um boletim, esse relatório detalhado com todos os votos vai para a porta da sessão eleitoral, para uma conferência dos eleitores. Então o TSE vem num movimento de esclarecer que o voto já é auditável. Quando o presidente da República traz a informação de que tem uma prova de que a eleição foi fraudada, porque uma coisa é haver a discussão dentro do Congresso e até um procedimento natural entre os parlamentares, que eles discutam, até queiram sugerir alguma melhoria, uma modificação. Esse é um processo absolutamente natural. Mas quando o presidente traz a público que existe uma fraude e que vai prová-la, o efeito de insegurança na cabeça dos eleitores não é gravíssimo? Por isso que se quer a tranca na porta, para ter segurança, para ter garantia. Ninguém está querendo mudar a porta, nem a casa. Está querendo apenas fazer um acréscimo. Não é transformação, é acréscimo. Dá mais segurança. Qual é o problema de dar mais segurança? Aliás, essa auditoria que o PSDB fez durou 1 ano. E o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, ao terminar a conclusão, né, e ele disse: o sistema não está projetado para permitir auditoria externa independente e efetiva de resultados. O relatório do PSDB fez sugestões para evitar desconfianças futuras, entre elas o comprovante impresso. Então fica a pergunta, meu Deus, é algum masoquismo que a gente não quer botar a tranca na porta? Por quê? É só acréscimo, não é mudar o sistema, é ter garantia de que não vai ter fraude. Né? Aí vem a pessoa, vai lá, o hacker vai lá e começa a olhar a votação, né? Dilma SOS, Dilma SOS, Dilma lá pelas tantas dá uma freada, Dilma. Depois vem mais uma, né?
diz o hacker que seria como jogar uma moeda para cima 241 vezes e sempre dá alternância, né? Aécio Dilma, Dilma Aécio, como se houvesse um padrão, um algoritmo, né? Enfim, essa é a desconfiança. Mas para não haver desconfiança é tão simples. É só botar a tranca na porta, né? É simples. Qual é o problema, né? Eu lembro que a presidente Dilma, quando vetou, ela só alegou falta de dinheiro. Acho que era 1,8 bilhão que custaria, né? Só alegou falta de dinheiro. Ela não alegou que isso ia prejudicar a apuração, né? Então, eu acho que é uma questão mais simples do que parece. A eleição é do povo, a eleição não é do TSE. E quem decide isso, quem supostamente decidiria isso, é o Congresso Nacional, em nome do povo. Mas a Justiça derrubou as tentativas que houve para botar essa tranca, para ter uma certa garantia, né? Ainda assim, essa tranca seria uma garantia relativa também, porque fatta la legge, fatta la trampa, né? Como dizem os italianos. Sempre se acha lá um caminho. Elisa. Falando em alternância, Alexandre, vou aproveitar então e já trazer algumas informações que a gente tem aqui para, na sequência, poder ouvir a sua opinião. Em uma das teorias, o presidente afirma que houve uma alternância suspeita no segundo turno das eleições de 2014 entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. A CNN teve acesso às planilhas do TSE. Os números oficiais divulgados nas parciais desmentem a afirmação do presidente da República, que afirma que, no total, foram 231 vezes em que houve uma alternância na liderança da apuração de 2014 e que isso indicaria uma fragilidade na urna eletrônica. Só que os dados oficiais informam que só há uma única mudança na liderança, às 7 horas e 32 minutos daquela noite. Aécio Neves estava na frente, mas Dilma Rousseff assumiu a ponta e seguiu assim até ser eleita. E essa alteração, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, tem uma explicação que é geográfica. Como havia um horário de verão em 2014, a apuração no Sudeste, reduto eleitoral de Aécio, começou antes. Então, isso deu a ele uma vantagem. Ao iniciar a contagem das urnas no Norte e também no Nordeste do país, o jogo virou a favor da petista. Alexandre Garcia, então temos aqui uma informação pública divulgada pelo TSE de que não houve essa alternância 231 vezes. Só tem uma palavrinha que atrapalha toda a argumentação, que é liderança. Não é liderança, é alternância de voto de um lado, voto do outro, voto do lado, voto do outro, sempre na mesma proporção, não quer dizer liderança, né? E, de repente, dá uma acelerada de um lado, né? Como se fosse um ajuste. Essa é a desconfiança. Não é sobre troca de liderança, não. É sobre a alternância da quantidade de votos chegando, que foi muito padrão, né? Que não seria natural isso. Numa eleição as coisas são bem variadas, impossíveis de prever, e isso parece, segundo os hackers, teria sido previsível. Essa é a desconfiança. Mas, de novo, eu pergunto, por que ficar discutindo isso se é muito mais fácil dar garantia, botar a tranca? É muito mais simples. E pronto, não se discute mais o assunto, se faz uma eleição, o eleitor respira tranquilo, né? Aliás, o eleitor está começando a ficar com o pé atrás. Eu tenho aqui a pesquisa do Poder Data, né? No dia 26 de maio, estava 40 a favor do voto auditável e 46 contra. Agora, dia 21 de julho, 46 a favor do voto auditável e 40 contra. Essa é a opinião pública que move os seus mandatários. São os mandantes que movem seus mandatários lá no Congresso. Então, provavelmente esse barulho que o presidente está fazendo é para sacudir a opinião pública. Escuta, é simples, põe um tranca, vamos ter uma garantia a mais, né? Além de toda a garantia que o TSE dá, de toda a confiança que se tem na lisura, na honestidade da apuração, né? Além de tudo isso,
põe mais uma gota de confiança nesse caldo do básico da democracia, que é a apuração lisa, transparente, né, dos votos, para que a pessoa, ao pôr lá o seu voto, tenha certeza de que seu voto vai ser realmente computado, né, e não vai ser mexido por algum ser, né, chamado algoritmo, que vai mudar alguma proporção lá pelas tantas. Só para ter essa garantia da conferência final. Parece tão básico, tanto que os outros países fazem isso, né? E a gente aqui está tentando fazer com que a gente engula uma jabuticaba com um imenso caroço. Elisa? Alexandre, se o desejo do presidente da República seria, então, ter uma alteração na auditoria do voto, não seria mais simples o presidente dizer: queremos modificar o processo de auditoria, do que dizer precisamos que seja auditável, porque o voto já é auditável, não existe uma dúvida em cima disso. É um processo que já é auditável, o TSE já se posicionou. Não seria mais simples, então, mudar a maneira como isso é dito? E mais, se o presidente afirmou que tinha provas de fraude, que são duas coisas diferentes, a discussão entre modificar o sistema eleitoral e outra coisa é dizer que houve fraude. E se o presidente disse que houve fraude, por que, na verdade, ele não apresentou essas provas e depois disse que só são indícios? Porque não há prova. Não há prova, só pode haver indícios. O próprio PSDB, durante um ano, verificou. E quer sistema melhor para fazer fraude do que aquele em que não fica a prova da fraude? Né? Isso é um atestado de que seria um sistema fraudável tão perfeito que a prova da fraude não aparece de jeito nenhum. Né? E eu continuo na dúvida, porque eu não tenho... TSE locuta causa finita. Né? Ouvido o TSE é o dono da verdade. Não é o dono da verdade. Nem estou contra o TSE. Né? O TSE está no papel dele confiando no sistema que lhe foi oferecido pela lei. Né? Mas por que não acrescentar? É tão simples, e por toda essa discussão, acabar com a discussão. Não tem mais discussão. Olha, agora tem aqui. Ó. Se puser dúvida, a gente conta o papel. Não, pode demorar um tempão, mas a gente conta papel se houver dúvida, do que ficar, para que deixar a dúvida no ar? Né? É muito mais fácil. Ah, tem dúvida? Então, qual é o que você está querendo? Ah, mas isso, ok, está aqui. Né? É simples. Não existe a possibilidade de dois sistemas contarem diferentemente. Existe possibilidade de recontar o mesmo sistema. Mas se tiver 2, 3 sistemas, um avião tem 3 sistemas para garantir. Né? Imagina se a apuração de eleição tivesse 3 sistemas para garantir, diferentes, né? E administrados de forma diferente. Congresso Nacional de um lado, o TSE de outro, né? Já seria alguma coisa. Né? Mas, enfim, é uma discussão muito, muito válida numa democracia. Né? Tem países aí que não discutem mais isso, porque lá na Alemanha, por exemplo, tentaram fazer isso, o tribunal não deixou. Não, tem que ser transparente. Aliás, é o que diz a Constituição. Eleição é um ato administrativo do serviço público, a apuração, né? Portanto, sujeita às regras que estão na Constituição. Acho que é o artigo 37, que fala na publicidade. Ou seja, o eleitor comum tem que entender como é que o voto dele está sendo computado, né, nesse sistema digital aí. Elisa? 9h17.